Olá, pessoal. Meu nome é Samara Barbosa. Hoje eu estou aqui para a gente falar de um tema que atravessa tanto a minha convidada, Nayara, quanto a mim, que é a maternidade atípica, né? Então, a gente faz parte da Comissão de Acessibilidade da Escola da Serra. Temos aí uma caminhada que a gente quer contar para vocês e algumas coisas, né, que ao longo do tempo a gente decidiu que seria importante compartilhar, construir conhecimento e deixar também alguns registros, né, para aí pais, outras pessoas que estejam passando pela mesma situação, pessoas que queiram aprender, entrar nessa caminhada pela inclusão conosco. Bom, eu sou, fazendo aqui a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca de 46 anos, eu tenho cabelos ondulados, já um pouco grisalhos, na altura dos ombros. Hoje eu estou usando um óculos de armação transparente, um batom vermelho, brincos vermelhos e uma camisa preta. E a gente está aqui para contar um pouco de como que a comissão foi criada, né, os aprendizados que a gente teve, muitas conquistas, né, felizmente, muita coisa boa acontecendo, alguns desafios e algumas questões que a gente quer chamar vocês para estar aqui com a gente, para construir, né, esse caminho de mais inclusão para todas as crianças, não só na Escola da Serra, mas para que todas as crianças possam ter acesso a uma educação inclusiva de verdade. Então, eu vou chamar aqui a Nayara Napoli para se apresentar e dar um oi para a gente. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando, nos assistindo. Meu nome é Nayara Napoli, fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, lisos, tô com batom clarinho, assim, meio avermelhado, brincos pretos e blusa preta. Eu também tenho 46 anos, sou psicóloga, psicanalista, fotógrafa, mãe da Liz e do Enzo, esposa do Léo, e uma ativista aí, né, nesse nosso percurso de mulher e de mãe atípica. Isso aí, Nayara. Então, assim, a gente tem conversado muito internamente dentro da comissão. Eu queria dar um contexto aqui da comissão para quem está, né, Isso. ouvindo pela primeira vez que existe uma comissão de acessibilidade na Escola da Serra. A gente até tentou levantar um histórico, né, Nayara, dentro do nosso Foi. grupo. A gente tem um grupinho, vou falar de mães, porque hoje não temos nenhum pai nessa representatividade, mas os pais são muito bem-vindos. Quem quiser depois aí, né, nos procurar e fazer parte da comissão. Então, hoje é uma comissão basicamente de mães. E essa comissão ela foi criada com o objetivo de apoiar e de aumentar a escuta, né, e a interface com a Escola da Serra para que a gente pudesse discutir questões sobre inclusão, né? Eu sou mãe da Antônia. Antônia é uma pessoa com deficiência visual, né? A Nayara também é mãe da Alice, que é uma pessoa com síndrome de Down. E a gente entende, né, que todas as pessoas, a gente sabe, isso é um direito, todas as pessoas têm que ter direito e acesso garantido à educação, mas ainda há muito a se fazer, né? Eu costumo dizer que a gente tem um passivo de falta de acessibilidade no mundo, não é Sim. só na escola, né, no bairro que a gente mora. Então, as questões sobre deficiência é muito recente essa discussão. Então, a gente tem um passivo a se trabalhar, inclusive uma das conquistas que era um desses passivos é o elevador da escola. Eu acho que quem acompanhou, né, ou para quem está chegando na escola esse ano, foi com muita alegria, assim, que a gente recebeu o elevador. A gente demorou bastante tempo para conseguir esse elevador, por várias questões, né, foi uma busca nossa da comissão de pais, mas também da escola, e a gente teve vários percalços no caminho. Então, essa comissão, ela vem acompanhando a escola e os pais nas questões que se apresentam no dia a dia sobre inclusão, apoiando professores, apoiando famílias, né? Tem algumas pessoas também que participam da nossa comissão que não têm filhos com deficiência Sim. ou que são pessoas com deficiência. Então, acho que isso é importante dizer, que a comissão não é só para pais e mães de pessoas com deficiência, mas pessoas que se interessam pelo tema, que queiram se aproximar, que queiram apoiar nessa caminhada. A gente depois vai pedir para a escola divulgar um, um contato, como a gente já fez outras vezes, e vai ser um prazer, né? Quem quiser estar aqui com a gente nessa caminhada. Então, esse podcast, ele nasce do nosso desejo de compartilhar o trabalho que vem sendo desenvolvido e de ampliar também a escuta sobre o tema, né? O que a gente acha importante dizer para vocês de tudo que a gente já aprendeu e de tudo que falta avançar e que ninguém avança sozinho, né, Nayara? A gente precisa Sim. aí de pessoas aliadas. Então, a frase que a gente trouxe aqui para nortear esse bate-papo é que não é só uma história da gente falar sobre a deficiência, sobre a maternidade atípica, né? Mas também é sobre
convivência, é sobre transformação, é sobre a gente entender que a diversidade humana, ela tem que caber no mundo, não é isso? Então, para que essa diversidade caiba no mundo, tem alguns passos ainda que a gente precisa avançar e que a gente precisa naturalizar essa diferença para que a inclusão aconteça. E aí hoje eu chamei a Nayara para conhecer um pouquinho da história dela, porque no nosso percurso aqui também de mãe que acompanham outras mães e que fazem acompanhamento das nossas crianças, né? As crianças com deficiência geralmente passam por muitas terapias, a gente escuta muita história, né, Nayara? Sim, Então, hoje a gente está aqui para escutar a história da Nayara e eu queria começar te perguntando como que a maternidade ela chega para você, né? sim. Então, conta aí um pouquinho para a gente. Então, eu tenho 2 filhos, né, eu tenho o Enzo e a Alice. O Enzo já está com 12 anos e a Alice está com 7 anos e vai fazer 8 mês que vem, inclusive. A maternidade se apresenta para mim com o Enzo de um jeito muito dentro do script, né, que o Enzo Uhum, é uma criança que se desenvolve muito bem, ele sempre de todos os marcos de desenvolvimento que a gente, né, costuma acompanhar quando a gente vira mãe, né, isso que a gente vai estudando, vai conhecendo, vai entendendo. Então, ele sempre foi uma criança muito saudável, inclusive, de não tomar antibiótico, de ter um desenvolvimento super dentro assim do esperado, né? Se é que pode se dizer dessa forma. E é interessante colocar assim, porque quando eu engravido da Liz, né? Eu e o Léo, a gente tinha esse desejo de ter um segundo filho, o Enzo já pedia, um irmão, uma irmã, inclusive. E eu engravidei da Alice e fiquei sabendo que ela era menina, todo mundo ficou muito feliz com isso, incluindo o Enzo, que estava, né, escolhendo o sexo da irmã, desde sempre. E eu fui saber dessa questão da deficiência intelectual dela, né, a questão da síndrome, um dos últimos ultrassons. Porque normalmente se faz, né, um ultrassom morfológico para poder uhum, exatamente detectar isso e não foi visto nada. E foi de um jeito muito atropelado, é claro, o Enzo lá acompanhando o ultrassom, o Léo também, e a médica falando de um jeito super apressado, e ela desconfia em função de um problema cardíaco que ela estava vendo ali, e que era muito comum em crianças com síndrome de Down. Então ela já fala dessa forma, olha, eu vou falar rápido, porque eu estou vendo que seu filho está aí pulando muito, é, é, eu estou vendo um probleminha no coração dela aqui, vai ser importante você fazer um eco fetal para poder ver o coração, mas esse probleminha é muito comum em crianças com síndrome de Down. Às vezes vale a pena, porque tinha um exame para poder fazer, mas ele era muito invasivo e aí eu decidi até por não fazer. Naquele momento, essa coisa do coração, né, do problema cardíaco, ocupou toda a minha preocupação, assim. claro. Então não sobrou muito espaço para pensar na síndrome de Down, porque você fica um pouco apavorado, até pensando nesse Uhum, percurso, né? O Enzo nem antibiótico tinha tomado, né? Como assim uma uhum, criança que vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca, de peito aberto ainda? Então, naquele momento, eu acho que a gente se ocupou muito com isso, de entender o que é que estava acontecendo, como que deveria fazer, o que deveria fazer, e, e aí, num segundo momento, que a gente começou a se haver com essa questão da síndrome de Down, que, querendo ou não, aí a gente vai pensando várias coisas, né? Eu não tenho uhum, contato com nenhuma pessoa, não tinha, né, com síndrome de Down antes. As referências que a gente tinha, assim, eram referências talvez até preconceituosas mesmo, né, de entendimento sobre a potencialidade, a capacidade, e ao mesmo tempo o próprio avanço da medicina já traz também um novo olhar, né, em relação as pessoas com síndrome de Down, né? No sábado foi o Dia Internacional da Síndrome de Down, e aí pipoca nas redes, na televisão, né? sim, Várias sim. histórias, casos, e hoje em dia a gente vê como que é um outro lugar, né? Então a gente foi se atualizar. E eu sou psicóloga, né? Eu estudei, eu formei já tem mais de 20 anos, e quando eu estudei, a expectativa de vida dessas pessoas eram de 20 anos, assim, né? 25. Uhum, Então a referência que eu tinha era muito diferente do que hoje realmente é. Então depois que a gente foi entender melhor o que que é, que, né, que estava por vir, assim. Mas é tudo muito novo, né, Samara? Eu acho que o que sim. assusta pra gente é isso, né, assim, que é tudo muito novo, muita novidade. É tudo muito novo e tudo muito envolto de medo, né? Então você fala, Sim, a questão cardíaca tomou conta, então, e esse impacto, né, primeiro do diagnóstico, você como psicóloga, a gente sabe da idealização do filho, né? Então acho que assim, sim. toda mãe, independente de ter um filho com deficiência ou não, em algum momento faz o luto do filho O ideal. tempo inteiro. É, então, o nosso luto desse filho ideal, ele começa nesse diagnóstico. Por quê?
como você trouxe, né? Você nunca tinha convivido, eu também nunca tinha convivido com uma pessoa com deficiência. Então, quando vem esse diagnóstico, vem uma assim, meu Deus, como que vai ser isso, né? Como sim, que vai ser a vida do meu filho? Será que vai ser aceito? Será que vai ter saúde? E a gente já é, vai tendo ali um monte de medos, e esse medo pela própria ignorância, porque a totalmente. vida da pessoa com deficiência, ela sempre foi do privado, né, Nayara? Então, Sim, assim, é, eu lembro que eu me perguntava muito, assim, quando eu levava a Antônia nas pracinhas, eu falava, gente, cadê as crianças com deficiência? sim, Eu não sim. vejo essas crianças na pracinha, É, no teatro, né, nos lugares. Eu pensava, é, cadê essas crianças? Então a gente se assusta porque não é algo do nosso convívio, né, não é sim. naturalizado. E aí, pensando nesse medo, né, no seu processo aí de descoberta, do diagnóstico, das questões, o que que você acha que é importante, assim, que as pessoas soubessem nessa fase, sabe? Sim, Nesse momento em que tá, você também está assustada, você também está com medo, e a gente recebe muitas perguntas também, né? Muitos sim, olhares de pena. O que que você queria que as pessoas soubessem sim. nesse momento, assim, que você acha que te acolheria mais? Isso é bem interessante, assim. Eu lembro do Léo comentando comigo que às vezes ele falava para as pessoas e às vezes a pessoa ficava mais arrasada do que ele estava, assim, de sem saber o que dizer, né? O que que eu vou falar ali? E ele falava, não, gente, tá tudo bem. Tipo, você acaba acolhendo a pessoa ali ao invés de ser acolhida, né? Mas eu fico pensando que é um novo mundo que abre mesmo, né, Samara? Mas a gente tem que dar lugar para o que se abre, não para o que se fecha, né? Porque eu acho que Uhum, é, é muito. A gente amplia o nosso olhar sobre o mundo, né? A gente se percebe totalmente preconceituoso. A gente vê o quanto o nosso mundo é limitado, inclusive, né? Para acolher o que é diverso, o que é diferente. E aí, quando você começa também a dar um olhar para o que vem de bom com aquilo, né? Você começa a equilibrar um pouco melhor, assim, até para ver as possibilidades, né? uhum, A lista tem muitas possibilidades, né? Como claro, todo mundo, né? E eu fico como pensando todo isso, mundo. né? O tempo inteiro eu vou pensando, principalmente porque eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho, eu atendo muita criança, e todo mundo tem seu limite, né, sua limitação, e todo mundo faz esse processo mesmo de adaptação pelo aquilo que era Uhum, uma expectativa e o que se apresenta ali. O que que você vai fazer com o que se uhum, apresenta, né? Acho que essa que é a uhum, pergunta que a gente faz, né? Mas eu acho que é mais isso, assim, né? Se alguém falasse, peraí, né? Vamos ver. Talvez a doutora Carol, que é a pediatra da Lisa, ela fez um pouco isso, assim, de mostrar uns YouTubers. Olha aqui, isso daqui. Tem, olha aqui. E ela, né, vai dizendo, olha o tanto de possibilidade que tem a partir disso, né? Calma, né? Eu sei que tem um tanto de uhum. coisa que não vai acontecer. Mas tem um tanto de coisa que vai acontecer, como todo mundo mesmo, né? Sim, sim, tem muita dúvida nesse momento, né, sobre Sim, como que vai ser o desenrolar, o desenvolvimento, sim, e muitas vezes quem não está dentro do processo ou quem não teve a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, coloca um peso maior, né? E aí eu sim, acho que é onde está o viés médico de sim. associar sempre a deficiência a uma doença, a um problema, É, né? Sim, a gente sabe que a deficiência ela pode vir com algumas questões, como foi o caso da Alice, que precisou passar sim, por uma cirurgia, mas não necessariamente, né? E a síndrome, sim. né, a convivência ela não é uma pessoa doente, É, né? exatamente. Ela Não é uma pode ter doença. algumas questões e essas questões serão tratadas como seria Hum. com qualquer outra pessoa, né? Uhum. E aí, bom, vem a caminhada da escola, já que estamos Sim, aqui falando da comissão, né, e já conversamos muito sobre isso. Como que foi então a chegada da Alice na escola? Conta pra gente. sim. Então, o Enzo, ele estudou numa escola perto da minha casa, a escola que eu estudei, inclusive, uma escola religiosa, católica, conteudista, que a princípio, assim, durante um tempo, ela trabalhava muito com inclusão, depois foi mudando um pouco o perfil da escola mesmo, de Uhum, a olhos vistos, né, da gente não ver mais as crianças com alguma necessidade lá, com alguma deficiência, e eu percebendo, e aí a Liz nasceu, eu percebendo, eu já me incomodava com isso antes dela nascer, eu cheguei a fazer um movimento com outros pais, questionando a escola sobre isso, né, sobre o movimento que a escola estava fazendo, e quando a Liz nasce, e aí eu percebo que eu vou precisar, né, vou ter uma uhum, demanda nova ali, eu chego a perguntar para a escola, né, qual que é o interesse que vocês têm de continuar trabalhando com inclusão, e a escola categoricamente fala, a escola não quer mais trabalhar com inclusão. Como se fosse um querer, né, como se fosse uma como se fosse uma escolha, como se escolha. fosse,
E aí eu achei aquilo tão absurdo, mas eu fiquei pensando: "Gente, eu compro essa briga ou não?" Porque tem muita briga que a gente vai comprar nessa vida, né, em relação a tudo Uhum, isso. E eu já tinha notícias, assim, da Escola da Serra, já tinha, né, pesquisado um pouco, sabia mais ou menos a forma dela conduzir ali em relação uhum, a essa questão da diversidade. E aí eu fui atrás da escola, assim, para poder conhecer mesmo. O Enzo estava terminando o infantil, então eu gostei muito da escola, já matriculei o Enzo, e aí entra a pandemia, né, aquele momento sombrio, e aí a Liz ela vai entrar só depois que as aulas retornam mesmo no presencial. E eu lembro que a minha escolha foi isso, uma escola aberta, democrática, né, que tratasse essa questão uhum. da diversidade de uma forma diferente. E eu lembro que quando eu conversei com a Petra, até que era coordenadora do infantil, né, e eu fui falando que eu estava querendo colocar a Alice, como seria para entender mais ou menos o processo, eu falei: "Olha, ela tem síndrome de Down". E é engraçado que a gente coloca isso, né, antes da pessoa É, falar a qualquer coisa. gente já E traz. é. Aí ela parou e falou assim: "Nara, calma, traz ela, deixa a gente conhecer ela primeiro". Então isso acolhe, né. Eu acho que Acolhe, faz é. diferença, né, você fala: "Espera Uhum, aí, né, eu tô adiantando as coisas, né, não precisa ser assim, ela é como uma criança qualquer, né, então vamos lá". Então acho que sim. esse foi um ponto de acolhimento que fez muita diferença, assim, nessa chegada da Liz na escola, né. Não colocar a deficiência antes da pessoa, né, a gente Sim, fala até do termo, né, o termo sim, correto de se referir ao grupo que é pessoa com deficiência, justamente por sim, isso, porque a pessoa vem antes, a bem, deficiência é uma das características da Liz, né, dentre tantas sim, outras. Então, muito eu conheci a Petra também, foi professora da Antônia, né, um amor de uhum, pessoa, é, e realmente é algo que faz a gente se sentir acolhida, porque a gente já sim, chega com esse receio, né, Nayara, do sim, que é, né, eu também tenho esse costume, né, eu aviso antes, às vezes eu vou procurar outras, aulas, escolas para Antônia, assim, sim, de inglês ou qualquer coisa, natação, e eu falo: "Olha", aí eu dou o aviso antes, e o professor muitas aham, vezes fala isso: "Não, traz ela aqui, vamos ver como é que sim, vai ser o desenvolvimento", porque a gente também, eh, tem muito medo da reação das pessoas, né, sim, quando, tem uma questão que sai ali do padrão do que elas estão acostumadas, né. sim, sim, E o que você acha, assim, dentro desse processo, né, você teve uma boa acolhida, você falou aí do que te fez, se sentir acolhida. Você consegue relatar para a gente, assim, outras situações, outras atitudes, até para dar exemplo para quem está nos sim. escutando, que fez muita diferença nesse percurso da Liz na escola? Ela teve a primeira professora dela foi a Juliana, e a Juliana tinha uma sensibilidade também ímpar para esse acolhimento, assim. Tanto que ela falava sempre muito isso, é necessário se conectar com a Alice para poder escutar ela mesmo e Uhum, entender o que que ela está querendo, porque ela até hoje ela ainda tem uma questão com a fala, né, ela ainda não se expressa completamente, né, verbalmente, bem. sim. Então e principalmente no início ela não falava praticamente, né, então e isso nunca foi um impedimento para a Juliana, né, de querer, de Uhum, incluir, de trazer, de falar, de e então eu acho que a Juliana também fez uma diferença muito grande ali nesse acolhimento, nesse início do percurso dela escolar. A gente trabalhou muito durante o momento dela no infantil, da socialização dela, porque ela sempre brincou muito sozinha. Então, como que era isso, né, de chamar os meninos para poder chamar ela, para fazer uma brincadeira, né, além dela também chamar, ela de fazer uhum, essa interlocução, assim, que foi necessário ali no início. Mas eu fico, pensando muito nisso, assim, eu acho que a Juliana fez uma diferença grande, muito porque ela tinha essa sensibilidade de trazer as coisas, de enxergar o que era belo ali desse processo da Liz, né, talvez uhum. até porque a gente tem um pouco essa tendência também, né, de comparar o que que as crianças estão aprendendo, o que que um já sabe, o que que o outro não sabe, o que que um dá conta, não dá conta. E ali tudo é sempre um processo. E a Juliana, ela registrava até esse processo, dela subir naquela rede que tem para atravessar para o Sim. escorregador. Ela não conseguia subir sozinha, ela morria de medo, e a Juliana foi junto com ela, um pé atrás do outro, um pé atrás do outro, até ela conseguir realmente subir sozinha. Né? Então, estar junto com ela, eu acho que essa disponibilidade do professor de estar ali, né, apostando na potencialidade, que é isso, né, assim, Uhum. o que que se apresenta ali enquanto potente, acho que faz e fez muita diferença, assim. E entender que as estratégias são diferentes, né, Sim, Nayara, eu acho que isso é um ponto muito importante, entender que, por exemplo, para uma pessoa que tem a falta, de, por exemplo, a Antônia que tem uma deficiência sensorial sim. da visão, então o Uhum. estímulo para ela vai ser diferente.
A Liz que sim, está no desenvolvimento da fala, a interação com ela vai ser diferente. sim. E aí, aquela ideia que a gente tem, vamos tratar todo mundo igual, não diz sobre inclusão, porque todos Exatamente. têm o direito igual, mas o tratamento igual não garante esse direito igual. Uhum. Então, sim, isso é uma Sim, coisa que sempre me chamou a atenção na escola. Antes, eu falo isso muito com o pessoal, né, que antes de sim, eu ter filho, eu já era apaixonada pelo processo, pela sim. metodologia da Escola da Serra. E isso foi um fator decisório. Assim, antes da Antônia nascer, eu queria que ela estudasse na Escola da Serra, que eu já conhecia, Legal. e também isso tudo corroborou. Então, quando a gente pensa assim, para os pais e mães, né, que não têm contato ou convívio com pessoas com deficiência, o que você acha que geralmente eles não percebem assim nesse dia a dia, que poderia fazer uma grande diferença no acolhimento e na inclusão de crianças com deficiência, né, do que são os colegas dos filhos que estão lá? Sim, sim. São vários sujeitos, né, Samara, eu acho que quando a gente considera isso, né, que cada um vai ter sua demanda ali, e a Uhum, escola, ela faz esse movimento para dar lugar, né, à demanda individual de cada um, porque o próprio projeto pedagógico prevê isso, né, eu acho que uhum, apostar nisso vai fazer muita diferença, né. E dar lugar, né, eu fiquei pensando agora nos pares mesmo, nos colegas, né, de sala, nessa dinâmica que, a partir do momento que a criança vai crescendo, né, isso vai mudando, os grupinhos, né, quem está com quem uhum. é convidado para a festa, quem não é, quem então, quando a gente percebe, né, que tem muitas crianças ali, que a gente acaba fazendo mais parte disso. A todo momento eu fico me perguntando também do meu lugar ali, porque com o Enzo talvez eu já estaria mais para trás, né, deixando ele ir mais, né, Uhum, na dele, da forma que ele desse conta. E com a Liz eu ainda preciso ir junto, assim. E a gente fica se entendi. perguntando, né, qual que é o tanto que a gente tem que ir, né, o que que a gente não tem que ir. Mas eu fico pensando que a escola considera essa singularidade. Eu acho que os pais precisam apostar nisso, assim, né. Precisa E começar a olhar isso mais é, intencionalmente, né? Eu trago sim, muito essa questão da intencionalidade, porque assim, eu acho que às vezes a gente parte de uma premissa que, no meu ponto de vista, em alguns momentos é equivocada, de que a inclusão naturalmente acontece entre as crianças, porque elas seriam, sim, né, inocentes, porque elas não estão ainda contaminadas pelo viés sim, capacitista, mas eu vejo que se em algum momento a gente tem que incentivar a criança também, sim, porque ela já está envolta, né, nessa rede sim, onde existe um padrão de normalidade para ela. Então, de repente, ela olhar para uma criança que não se comunica igual, pode ser que isso, num uhum, primeiro momento, afaste. Mas sim, talvez com um pouco de incentivo e mediação, essa hum, convivência pode ser possível, né? Então, sim, eu acho que o movimento de observar assim, quem são as crianças que estão convivendo com a minha criança? São todas é. iguais a ela? Tem criança Isso diferente? isso é muito interessante, porque, há 4 anos eu tenho ido na escola para fazer um bate-papo com as crianças sobre Que a é síndrome de super Down. legal, sim. É, no dia, né, que se comemora, né, o Dia Internacional. E aí eu fico me perguntando, esse ano eu me perguntei de novo, falei: "Gente", porque hoje ela já está muito inserida, né, e eu vou explicando coisas sobre a diferença, o que que é, Uhum, né, e no início isso era mais destacado, os meninos perguntavam: "Por que que ela não fala? Por que que ela fica calada? Por que que ela faz assim com a boca?" Porque, né, que são perguntas naturais, que é muito sim, legal, né, vai fazendo as sim. perguntas que muitos adultos não têm coragem de fazer, né, então é uma troca muito legal. E aí todo ano eu me pergunto: "Será que eu tenho que ir ainda?" Porque o meu desejo é que um dia ela faça isso, né, que ela se movimente e faça do jeito que ela quiser. E esse ano foi até bem interessante, assim, porque normalmente eu preparo um vídeo, né, que vai falando ali sobre o desenvolvimento dela, as necessidades que ela tem, sobre a síndrome de Down. E aí, até o ano passado, ela participava, ela ria, ela adorava, achava o máximo ela aparecendo lá no telão. E esse ano ela não quis participar, né? Ela saiu, foi para outra sala, ficou lá com o auxiliar dela e não quis estar ali no meio. E aí eu continuei, eu falei: "Gente, como que ela é danada, ela me ensina na prática, né, tipo, somos diferentes Sim. mesmo, mamãe, se você quer estar aí falando sobre isso, eu não quero, então você me respeita que eu vou fazer outra coisa". E foi exatamente isso que aconteceu, né.
Mas essa troca com as crianças, ela é muito legal, porque os meninos vão percebendo a diferença. A gente tem que considerar a diferença, né, Samara? Incluir Tem. não é desconsiderar, né? Eu acho que esse é que é o ponto forte, assim, da gente falar sobre as Ou deficiências. ignorar, ou Ou puxar a criança ignorar. quando ela faz um comentário. Eu acho que as Sim, perguntas que as crianças trazem, por mais que os pais às vezes ficam assim, né, constrangidos, é sempre uma oportunidade que a gente tem de trazer sim, isso com naturalidade, né? isso. Então, por que que É, ela não fala? Por que que ela está, sei lá, numa cadeira de rodas? Por que que, sim. né? E essas perguntas são importantíssimas. Sim. E até teve um menino, esse ano me perguntou por que que ela fica assim, de braço cruzado e cara brava. Eu falei, ah, por que vocês acham? Ela é brava, gente, a Liz é brava. Mas ser bravo é característica da síndrome de Down? Não. Eu falei, pois Não. é, né? A gente vai lidar com a braveza dela como a gente lida com qualquer pessoa, né? Colocar um limite, conversar, né? Afastar. Uhum. Como é que a gente lida quando alguém tá bravo, né? E é interessante que vai tirando desse lugar também, né? Da deficiência. A Sim, Liz é isso por sim. causa disso. E não é, né? Sim, porque é uma pessoa que está ali, né? Uma Sim, pessoa exato. com síndrome de Down. Ela não é a síndrome Sim, de Down, né? Ela não é isso. a deficiência. Então, Uhum. isso é legal das pessoas, assim, às vezes conecta uma coisa que não tem nada a ver, que é da personalidade Sim, dela. Então, assim, do mesmo exato. jeito que você tem direito de ficar brava, ela também fica. Do mesmo Isso, jeito que isso você mesmo. pode ficar triste, ela também fica, né? E aí a gente vê esse capacitismo, ele atuando muitas vezes de maneira sutil, em Sim, algumas falas que a gente percebe, né? Até pegando um gancho aí também do que a gente falou, quando a gente apresenta os nossos filhos, quando a gente tem um diagnóstico, quando a pessoa tem o contato pela primeira vez, tem muita frase. E aí eu queria que sim, você trouxesse alguns exemplos, eu vou contar um aqui que são bem comuns, assim. Inclusive um que acontece, e assim, gente, às vezes não é porque a pessoa é má, né? Não é porque a sim, pessoa quer excluir, é porque isso está muito no nosso inconsciente eu lembro quando eu levei a Antônia pela primeira vez na escola, e aí eu estava contando, né, para a pessoa que me atendeu, a coordenadora na época, a Antônia tem baixa visão. E aí eu tentando explicar o que era baixa visão, porque nem eu sabia, porque eu não consigo sim, entender exatamente como a Antônia vê, eu estou aprendendo junto com sim, ela. é Tem coisas que eu verdade. acho que ela não vê e ela vê, e tem coisas que eu acho que ela vê e ela não vê. Então, a gente está até hoje aprendendo aí como que isso funciona. E aí eu estava lá conversando com a coordenadora e de repente a Antônia saiu correndo. Uhum, Uma coisa, gente, ela tinha uns 4 anos, sei lá, 3 para 4 anos. Ela saiu correndo, subiu, desceu, e aí a professora ficou assim de olho, mas ela corre, né? Então, assim, sim, a gente faz muita pressuposição da capacidade das pessoas. E eu estou falando isso para mim também, porque às vezes eu falo, ah, a Antônia não vai conseguir ver essa imagem ou ler essa letra, ela vai lá sim, e vê. Então, esse nosso capacitismo, ele está justamente em pressupor a capacidade do outro a partir de crenças que a gente foi construindo ao longo da vida, né? sim, Já escutei sim. coisas como assim, nossa, mas ela é tão inteligente, como se uma pessoa com deficiência não pudesse ser inteligente. O que que você já É. ouviu de coisas assim, Nayara, que parece um elogio, mas que tem esse fundinho assim capacitista, esse viés? Se você não falar, ninguém vai adivinhar que ela tem síndrome de Down, quando ela era Já menorzinha, né? escutei isso também. Nossa, mas ela é tão bonitinha, nem precisa falar. Por que não, né? Assim, Como vamos assim? abafar aqui isso, né? Porque para que É, falar que ela é uma pessoa com deficiência? é, é, até, e é interessante, assim, porque tem todo um processo que é nosso de assimilação, né, da novidade, e da família também, né, de como lidar Também. com isso, cada um tem a sua expectativa também, né, em relação a tudo isso. E aí, a família também traz muita coisa, sem perceber e querendo nessa intenção de acolher, né, essa Sim, história de, sim. né, se não falar, nem precisa. E agora que ela está nesse processo de alfabetização, né, às vezes as pessoas perguntam, mas ela vai alfabetizar? Você fala assim, né, por que não, né, assim, como assim? Uhum. E essa coisa do processo de alfabetização é até bem interessante, assim, porque eu fui descobrir esse ano que existe uma terapia de psicopedagogia que ela poderia estar fazendo desde sempre, assim. E eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, eu conheci um profissional que estuda isso, mas é tudo muito novo também. E eu falei, gente, mas por que que ninguém fala isso, né? Até os próprios profissionais que acompanham ela, né? O Uhum. pediatra e tal. Aí ela pegou, falou assim, não sei, talvez porque isso é uma novidade. Eu falei assim, gente,
ou por ser capacitista mesmo, né, ensina ela a falar, ensina ela a andar. Se ela lê, já é lucro, né, tipo, já tá no Sim. lucro, assim, tem uma posição um pouco assim, né. Então, tem toda essa expectativa de quem está perto. Acho que muitas vezes quem está perto traz frases assim, sem perceber, né? De se espantar com algumas coisas também. Nossa, mas ela come direitinho, olha, ela come sozinha, né? Gente, que legal, né? Ah, ela escolhe o que ela quer, ah, como é que é? Ah, então a gente escuta isso o tempo todo. Ah, que bonitinho ela Uhum. faz isso. E esse, ah, que bonitinho, né? Vai perdendo um pouco o lugar, que ela tá crescendo, ela é enorme, né? Tipo assim, não, né? Assim, Enorme e brava, né, eu Nayara? enorme e bravíssima. Ela tem essa característica dela, eu acho que vai muito a favor para algumas coisas, né, que tem Uhum. muitos momentos que ela fala: "Mãe, vai lá", tipo, ela quer comer sozinha, ela: "Mãe, vai pra lá", tipo, me deixa aqui, Me deixa eu deixa aqui fazer. no meu processo, né? É, que é muito dela mesmo. Uhum. E tem algumas frases também para nós mães, né, assim, a mãe Sim, guerreira, a mãe sim, escolhida, né, a mãe do anjo, que são falas sim, capacitistas também, porque é, como todas as mães precisam de rede de apoio, a gente também precisa, né, e muitas vezes a gente é colocada nesse lugar de que: "Olha, você foi a escolhida, porque sua sim, filha precisava de uma mãe assim", não é isso? sim. Você já Nesse escutou isso momento também, Nayara? o tempo inteiro. Eu acho que esse momento que eu vou na escola conversar, faço o vídeo, aí as pessoas falam muito: "Nossa, olha que legal, você é muito especial mesmo, olha o que você faz pela Liz, olha", né, eles te colocam nesse lugar mesmo, né, de Uhum. a a Da como é que mãe fala, né, especial, né? e escolhem a família certa, né, tá vendo? Vocês conseguiriam fazer isso por ela, talvez outra família não conseguiria. E eu falo: "Gente, eu não saberia fazer de outra forma, né, eu não saberia fazer diferente, né, eu não saberia fazer Uhum. diferente para ela do que eu já faço para o Êxodo", né, mas isso é muito normal também, de escutar o tempo inteiro. Nossa, acho muito legal a forma que você apresenta a Liz para o mundo, Por tipo que que eu assim. apresentaria de outra É, não tô forma, né? entendendo, ela Afinal, é a gente assim. sempre acha que os nossos filhos e filhas são sensacionais, né? Por que que a gente não ia achar? Exatamente. Só porque a gente Que tem um é filho com deficiência, a gente não pode achar que nosso filho é sensacional? e tem essa de especial, né: "Ah, você tem um filho É, especial?" Eu falo: "Eu tenho 2, o seu não é especial não?" é. "Como assim, né, que você tá falando?" Sim, sim. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu falo que a cada Sim, frase capacitista que eu escuto, aí depende um pouco do meu humor. Tem dia que eu estou muito sim, didática, sabe, Nayara? Até porque eu trabalho com educação, então tem dia que eu estou bem didática, eu explico com muita calma, paciência, sim, mas tem dia que me dói, aí eu vou para casa e choro. Tem dia que eu vou ficar sim, brava, igual a Liz, e aí eu vou sim, esbravejar, né? Então, é, essa caminhada também a gente vai construindo e aprendendo muito, né? Eu acho que todo, sim. claro, a gente sempre aprende com os filhos, é, a gente aprende algo a mais, que é a questão do capacitismo, né? Uhum. As questões sobre Sim, deficiência. Eu não posso dizer que antes da Antônia eu conhecia metade, né? Assim, eu busquei uma pós-graduação sobre esse tema, eu estudo bastante, porque, enfim, eu já gostava de estudar, minha área já era sim. educação, né? Eu só coloquei Uhum. esse fato a mais. E aí, o que que você pode dizer assim que mudou na sua forma de enxergar o mundo desde o nascimento da Alice? Sim. A gente amplia mesmo nosso olhar, né, eu fico pensando para um todo, porque até coisas que antes a gente achava que a gente estava fazendo de uma forma acolhedora, às vezes nem era tão acolhedora assim, eu acho que a gente fica um pouco mais atento, assim, para isso, né. Uhum, E a Liz, ela tem esse jeitinho dela, assim, de me mostrar que o mundo pode ser diferente, sabe, de você tá bravo, às vezes eu tô reclamando, não sei o que lá, e ela olha assim pra mim e fala: "Mamãe, você tá feliz? Fica feliz". Aí eu começo a rir, eu falo assim: "Mas eu tô brava, Liz, porque você fez isso, isso e isso", assim, mas ela é muito carinhosa, ela traz muito, que eu falo que é um ponto muito a favor dela também, né, porque já é brava, né, já necessita de uma atenção maior. Se ela fosse chata né, ia ser um pouco uhum, difícil o percurso dela. Mas ela é muito ela agrega muito a gente. Eu acho que ela trouxe, muito não só aqui em casa, na relação dela com o Enzo, né, ele é muito parceiro dela, ele também percebe muito o desenvolvimento dela, ele torce por isso, ele faz, ele brinca muito com ela, ele inclui ela nas coisas, isso faz muita diferença. Eu acho que ele também amadureceu muito com a chegada dela, né, que ele teve todo um processo de entender um pouco, né, principalmente na época da uhum. cirurgia, né, que foi uma coisa.
muito do real, né, que todo mundo viveu aquilo. Então ela trouxe, eu brinco que quando ela fez a cirurgia do coração, eu falei: "Gente, não foi só o coração da Liz que saiu modificado disso tudo, foi de todo mundo, né, porque foi muita emoção, muita, né, muito envolvimento, muito medo, né, e cada Claro, um aprendendo a lidar com aquilo ali". Então ela faz a gente se movimentar nesse sentido de querer, né, que ela seja incluída, que ela consiga fazer o percurso dela, que ela seja, né, independente dentro daquilo que ela der conta mesmo, que ela tenha um lugar, né. Acho que esse nosso desejo de um mundo melhor talvez até aumente mesmo, né, assim, a gente vai mudando as apostas nesse sentido, assim, sim. de querer mais, né. Sim, eu acho que esse processo, né, do que a gente aprende, né, durante esse processo da inclusão e de entender como que o capacitismo se manifesta, para mim, principalmente, teve muito a ver com empatia. Sim, E aqui eu estou dizendo empatia não é se colocar no lugar do outro, porque eu acho não, que ninguém tem a vivência do outro, né? sim, É a gente se abrir a observar mais e ter a perspectiva. Você teve aí relatos, e eu também tive relatos já com relação à Antônia, de que a gente também, em algum momento, a gente duvida, né, das capacidades dos nossos sim, filhos. E aí eu acho que todo pai e mãe passa por isso. Talvez o nosso seja um pouco mais aumentado, porque a sociedade inteira duvida da sim, capacidade dos sim, nossos filhos, né? E quando a gente se coloca nesse lugar de observar e de compreender que coisas podem ser feitas de outra maneira, isso é muito interessante. sim, verdade. Eu me lembro de um dia a gente atravessando aqui a rua e aí estava subindo um carro e a Antônia falou assim: Olha, o barulho do carro é igual do vovô. E quando o carro passa rápido, ela não consegue ter a percepção, porque ela precisa de tempo para ela conseguir ver. Sim. E aí, quando eu olhei, era um carro igual ao do meu pai. E eu falei, gente, Uhum. olha, a Antônia tem uma inteligência auditiva Que que não eu já teremos, é, que não teremos, né? Então, a verdade. forma como ela aprende e a forma como ela executa determinadas coisas é muito diferente de outras pessoas que não têm deficiência visual. Sim, E a gente se abrir para isso, né? Eu acho que isso, como você sim, falou, amplia o nosso repertório de ver que as pessoas podem fazer coisas de maneiras, né, e com estratégias muito diferentes. sim, E elas não são melhores nem piores por isso, são só maneiras sim. diferentes assim da gente pensar o mundo, né? É verdade, é verdade. E essa coisa do acho que tem 2 pontos, assim, nisso do carinho, né, em relação à síndrome de Down, ela é muito ligada a isso, né, são crianças, Uhum, são anjos, é amor, é isso, é aquilo. E não é assim, né, não é isso, são pessoas comuns, é claro, e etc. Mas tem essa generosidade de ter talvez uma ingenuidade em alguns momentos, né? Desse carinho, uhum. de querer ali estar junto, de querer. A Liz, ela é super popular, né? Eu brinco que na escola eu sou a mãe da Liz mesmo, porque e ela conhece todo mundo e todo mundo conhece ela. E ao mesmo tempo ela não me conta quem são as pessoas ainda. Então tem hora que você está cumprimentando alguém ali que você nunca nem viu. E eu fico, gente, quem será essa pessoa? Por que que ela está falando? Oi, Liz, com tanta intimidade. Então ela traz um pouco isso também, de chegar e falar, cadê meu abraço, né? Assim, e abraçar e te surpreender, né? Às vezes você vê que, peraí, né? Não precisava adotar assim também, né? Eu posso ficar mais. E olha que interessante isso que você traz, né, Nayara? Ela é popular, ela conhece todo mundo, e você também já disse que a comunicação dela oral não é totalmente desenvolvida, porque a gente imagina assim que a pessoa só pode se Exato. comunicar de forma oral, É verdade, mas ela verdade. tem mil formas de se comunicar com as Sim, pessoas, né? Ela, sim, ela, sim. ela Uhum. tem outras estratégias de se comunicar. Então, eu acho que o aprendizado, pelo menos para mim, dessa Sim, maternidade com a Antônia, é entender esse deslocamento dos sim, caminhos ditos típicos, né, do desenvolvimento sim, típico, como você verdade. relatou do Enzo. Então, a gente começa a ver outros caminhos possíveis, e às vezes a gente se surpreende, né, e fala, poxa, eu não tinha Aham. pensado por esse lado, né? Então, acho que esse é um Sim, aprendizado para a gente quebrar aí algumas barreiras, né, sim, quebrar os sim, nossos vieses com relação a isso. E aí, para a gente caminhar aqui para o final, já que o nosso objetivo era compartilhar um pouco dessa história, né, do nosso aprendizado e caminhada com pais, mães e pessoas que queiram aí se inteirar sobre esse tema da educação inclusiva, se você pudesse pedir assim 3 atitudes simples das famílias da escola para promover mais inclusão, o que que você diria para essas famílias? eu diria para elas se aproximarem,
né, tanto dos nossos filhos quanto da gente também, né. Eu percebo que às vezes tem um movimento de outras mães, às vezes com crianças com deficiência, e elas ainda estão um pouco, assim, acanhadas, né, de como que vão fazer esse movimento de chegada, assim. Então, eu acho que para mim foi muito importante ser acolhida, assim, né, por essa família ali da Escola da Serra, e a escola ela Uhum. dá N oportunidades da gente fazer isso, Sim, né, é uma escola muito convidativa para a nossa participação, independente que de qualquer chama coisa. essa interação, né. Sim, a gente vai inventando outras coisas, a comissão, né, foi uma invenção nossa, mas a escola faz muito esse movimento. A gente não quer fingir, né, que não existe nada, né, a gente sabe da deficiência, a gente quer falar sobre isso inclusive, a gente pode falar sobre isso. Até pensando agora, assim, sobre esse movimento de festas, né. O ano passado a Alice foi convidada para uma festinha, foi a primeira vez que ela ia ficar sozinha na festa, e a Uhum, família não estava convidando os pais, né. E aí a mãe me chamou no privado e foi perguntando, né, eu queria muito que a fulana queria muito que a Alice fosse, como que é para você, se você quiser ficar não tem problema, quais são as necessidades dela, o que que eu preciso. E, Tamara, ela não precisa de nada, ela não tá nem aí, ela vai, ela fica sozinha mesmo, assim, né. Assim, ela é super descolada em relação a isso, mas eu achei muito cuidadoso da mãe de ter essa preocupação, né, que é um ponto sim. que a gente começa a considerar inclusive, né, pensando nesse movimento, assim, até de acolhimento mesmo ali, até para a família também saber que espera aí, né, tem gente aqui olhando também e vamos Uhum. falar sobre isso, o que que ela precisa, não é fingir que não tem nada acontecendo, né, eu acho que isso é Isso. muito importante. E principalmente de conversar, né, com os filhos sobre a diversidade, assim. Esse ano a gente inventou, a gente acrescentou essa coisa de ir com as meias trocadas, né, que até o ano passado a gente não tinha aderido muito a isso, entendo que a serra já é muito diversa, meia trocada Uhum. não é Não muito, ia não é uma coisa fazer que chama atenção. diferença. Mas aí, depois a gente avaliou até na reunião da comissão, né, que isso traz uma conversa para casa, né, assim, de vestir a meia trocada. "Ai, por que que você está vestindo?", da criança poder falar sobre isso com o pai, né, de trazer uma novidade. Ela pode fazer isso todo dia, mas aquele dia ela está fazendo por um motivo, né. Então deixa eu falar Uhum. sobre isso. Acho que isso faz muita diferença, assim. Então, conversar em casa sobre isso, eu acho que isso é muito importante também, né. Até sobre o que que as crianças veem na escola, porque é uma escola muito diversa e eles estão aprendendo ali, né, a convivências muito diferentes. O Enzo mesmo traz muita novidade do que ele vai aprendendo, né. Então isso também é muito rico, né, de ter essa troca e os pais se implicarem nessa conversa que seja, né. Não precisa, né, fazer um movimento enorme, "Ah, vou entrar para a comissão, vou", não, né. Cada um fazendo um pouquinho ali e se abrindo, porque a gente Sim. não exige que ninguém saiba de nada, né, Samara? A gente está aqui para poder discutir e apresentar e, né, eu aprendo com você sobre a Antônia, você aprende comigo sobre, né, a Liz, a gente não tem pré-conhecimento sobre as coisas, a gente está aqui para Sim, trocar. E é importante que os exato. pais saibam disso, né, a gente não está aqui para falar de uma Uhum. coisa, ninguém tem que estudar para poder falar disso não, né, a gente está aqui para Claro, falar claro. exatamente o que que a gente quer Uhum. aprender, né. Eu acho que na verdade a gente quer até que, assim, as pessoas desaprendam conceitos, né, Sim, antigos principalmente. que tinha sobre a deficiência e o ponto que eu vejo principal é isso, assim, é o não ter medo de falar e de perguntar, né, de não usar desse Sim, eufemismo: "Ah, não, é probleminha, mas nem parece que tem". Então, assim, sim, não há problema de se perguntar, desde que sim, essa pergunta não seja uma mera curiosidade, mas seja um desejo genuíno isso, de de que a saber. inclusão aconteça, né. Então, o que eu também, deixo aqui de dica para os pais é que, assim, observe, com quem que seu filho está andando, as crianças, né, se tem outra diversidade dentro da sala, como que é, como que seu filho reage, e o ajude nessa mediação, porque muitas vezes Sim, ele não tem essa maturidade para entender que, por exemplo, com determinadas, crianças, ele vai ter que gastar mais tempo para conseguir ter uma conversa, e aí ele está muito sim, apressado e vai sair correndo, e aquela criança nunca vai ter a oportunidade sim. de interagir, de participar de uma festa, de uma brincadeira, né. É, Então, como que os pais podem incentivar as crianças a ter esse olhar mais generoso, assim, sim, mais empático, né? Porque isso também é construído socialmente. A sim, gente não, eu falo a gente, eu estou incluindo você aqui, mas me diga se foi diferente. Eu não me recordo na minha sala de ter sim, convivido com crianças com deficiência. Eu acho que a oportunidade que a Escola da Serra proporciona para as crianças que estão lá hoje é de uma convivência muito rica, sim.
muito sim, rica, mas se esses grupinhos não se misturarem, interagir, do que vai adiantar a gente ter toda essa sim, diversidade se as crianças não estão convivendo de fato, né? Se é um assim, não, ok, tem crianças ali na minha sala, mas eu lancho com essa criança, sim, eu convido para minha festa, eu exato. considero na hora de fazer uma brincadeira, né? Eu acho que isso tem que Uhum, precisa ainda de um pouco mais de intencionalidade, Nayara, porque sim, vamos dizer, esse capacitismo estrutural, ele nos impediu de fazer esse movimento de forma natural, como a gente faz sim, com as sim, crianças né, as crianças, digamos assim, típicas. sim. A gente até falou um pouco sobre isso, né, em algumas situações que Uhum, vão surgindo, assim, né, na é, na comissão mesmo. E a gente precisa realmente, né, ter esse movimento, né, de impulso, é de impulsionar mesmo, de problematizar e de trazer as questões, né. uhum, Para a criança se sentir pertencente, né, Samara, eu acho que ela precisa participar ali dessas mesmas atividades, né, que as crianças estão fazendo. E principalmente no caso da Liz, é sentir ela precisa sentir que o outro aposta nela, né, porque eu acho que uhum, tem hora que tem essa falta de aposta ali do outro, às vezes do profissional mesmo, né, de algum professor que não percebeu que ela saiu da sala e, tudo bem, deixa ela tomar um ar, né, ela não vai entender isso aqui mesmo, né, assim, no infantil já uhum, aconteceu isso, deixa ela dar uma circulada e dar uma circulada é muito diferente do que, né, ela não fazer essa aposta, né, eu acho que quando o adulto, o amigo, o colega tem essa intenção, assim. O ano passado teve um colega dela, o Edu, né, o filho da Débora até, ele queria fazer um dicionário da Lizoca, porque tinha várias palavras que ela falava que ele não entendia. Acho que interessante. Vamos fazer um dicionário da Lizoca. Aí ele pegava as palavras que ele não entendia e ia me perguntar, o que que ela ia? Muitas eu também não entendia. Então a gente ia fazendo uma investigação ali do que ela quer dizer. Aham, Então isso né, fazer ela se sentir assim, né? Tem um outro é. que está interessado em escutar É o que um que ela quer desejo, dizer. assim, né? É um É, desejo real de interagir. Ele queria tanto é, interagir que ele queria um sim, dicionário para isso, né? Olha que exatamente. coisa Vai intermediar. interessante. É. Exato, muito interessante. E para a gente fechar aqui, né? Já que somos mães, estamos falando aqui da comissão de mães. Eu vou chamar de comissão de mães até a gente ter paz, tá, gente? Sim, Então, eu vou acho que pode deixar ser aqui até um mais manifesto. um manifesto. Eu vou fazer mais um convite aqui para que pais participem também da nossa comissão. Mas o que você acha que faz uma mãe se sentir parte, né, da comunidade escolar, mesmo com questões diferentes de outras mães, né? Você, como mãe, aí traz o seu Sim. depoimento para a gente. Eh, eu fico pensando, assim, 2 coisas. Uma que vai muito do perfil da pessoa, né, tem gente que é menos atuante ali, né, na Uhum, vida escolar do filho, independente de deficiência ou não. E tem gente que vai ser mais atuante, né, independente uhum, disso também. Eu acho que a gente tem esse privilégio de estar numa escola que incentiva que a gente esteja ali, né, então, eu acho que seria muito interessante as pessoas quererem entender mesmo, né, o que que tem na escola, até quando vai no evento e vê o intérprete de Libras, vê as crianças, né, pais que não vão muito na escola para levar ou para buscar em função da dinâmica mesmo. Então, quando está ali e vê e percebe, de querer entender, né, o que que é um profissional de AE, né, todo mundo sabe, será? Né, ou só os pais que têm um filho com deficiência, em vários momentos em reuniões, quando o quando coordenador fala, falam. né, fala: mas o que que é isso aí, né, o que que é isso, né? Então, de dizer mais sobre isso também, né? O que que a lei prevê, inclusive, né, para poder incluir todo mundo. Eh, eu acho que, para mim, ser atuante nesse movimento me faz me sentir muito pertencente, né, ao que diz respeito ali da Alice. Mas Uhum, claro que tem a minha característica também de gostar de participar, né, dos eventos da escola, do que a escola movimenta ali. Então a gente tem que aproveitar, já que a gente está ali, a escola promove isso, de querer saber e de aproximar, porque o envolvimento do pai muitas vezes vai depender muito também no interesse do filho, né? Em querer saber sem ali o dúvida. que é Uhum, que tem ali o amigo dele que não fala, que usa, né? Comunicação alternativa, né? Que a escola faz esse movimento, mas eu acho que todo mundo falar um pouco mais sobre isso faria diferença, né? Eu acho que isso sem dúvida. fez diferença para a gente, né, Samara? Então, Sim, sim. isso. Eu acho que é assim, o interesse, né, por aquilo que aparentemente não afeta o meu dia a dia, Sim. né? Vamos pensar Uhum. assim, eu não tenho uma criança com deficiência, então por que que eu preciso saber do AE?
Para que eu preciso sim, saber sobre sim, educação inclusiva? Mas, quando a gente entende que a escola é uma comunidade e que todas as sim, pessoas, de alguma forma estão nessa rede, né, e o que uma faz interfere no processo da outra, sim, esse olhar, né, a gente tirar esse olhar da nossa família tão autocentrado e expandir. sim, Eu acho que isso, para mim, como mãe, me faz me sentir parte dessa comunidade. sim, Quando as sim, pessoas observam que a gente pode ter necessidades diferentes e que essa minha necessidade, ela é tão real e necessária para todo mundo. sim, Eu acho que assim, foi com esse espírito, inclusive, né, Nayara, que a gente fundou a comissão, porque sim, assim, é, o que era uma questão para um, a gente falou assim, gente, vamos parar de trazer os nossos questionamentos de maneira individual, que é como a gente vive na sociedade na maioria sim, do tempo, né? Mas aqui eu estou falando da comunidade escolar. Então, quando o problema de um é problema da comissão, você vê como sim, que a gente se fortalece, não é? sim, isso faz toda a diferença, né, Samara? E assim, meu filho não vai precisar do elevador, mas o elevador é importante para algumas Sim, pessoas que estão, então é importante para todo mundo. Não interessa sim, se meu filho vai usar ou não o elevador, precisa ter o elevador para ter acessibilidade para todo mundo. Não é sim, importante o EE, mas para um monte de criança é. Então também para mim é, porque eu quero que essa sim. comunidade toda esteja envolvida, né, nesse processo. E é a forma que a gente tem que aprender para a vida e para lidar Para com a o mundo, vida. né, É. Samara? Porque a lógica é muito essa, né? Então eu Uhum. acho que as crianças tendo essa oportunidade ali na escola, que é um exercício de democracia, né, um exercício de entender como que a gente exige sobre os nossos direitos, De que é um pensar no de coletivo, pensar no né? coletivo, tudo isso eu acho que eles só aprendem, né, as Ganham, crianças todas todo só mundo ganham, ganha, sim, e a gente também. verdade. Muito bom, Nayara, conversar mais com você, né, sobre essa aventura que é ser mãe, sobre a aventura Sim, que é ser mãe do Enzo e da Liz, a aventura que sim, é ser mãe da Antônia. Acho que todo mundo está aqui numa aventura, mas se a gente se aventurar junto, eu acho que fica mais divertido, pelo menos, né? sem dúvida. Fica mais gostoso se a gente estiver na aventura aí juntas, conquistando coisas e também superando desafios. Então, é esse o convite que a gente quer deixar aqui para todos os pais, mães e outras pessoas da comunidade escolar que eventualmente vão estar escutando a gente, que interajam, né? Não tenham medo de perguntar e se junte aí a nós, né? Por essa busca que Isso, a gente tem constante de uma educação melhor para os nossos filhos, que eu acho que é o que sim, todo mundo quer, e uma sim, educação melhor, ela só é possível se ela for uma educação inclusiva. Eu acho que a gente está num sim, caminho muito bom e temos oportunidade de ir mais adiante ainda, é o que eu acredito, e é por isso que eu isso. estou aqui, porque Eu eu também. continuo acreditando nisso, e como eu Sim. sempre digo, vamos espalhar a palavra, né, Nayara? Então, quem está aqui, Isso quem mesmo. escutou a gente, espalha a palavra, indica para alguém se você achou que essa conversa fez sentido e te fez refletir sobre algo, porque todo dia a gente está aprendendo, trazendo coisas novas. Então, obrigada, Nayara, pelo seu tempo, Eu que né, de estar aqui agradeço, Samara. compartilhando. Agradeço pelo movimento, né, de puxar o podcast, agradeço pelas trocas que a gente tem no privado, né, pelas trocas que a gente tem em grupo, acho que a gente se apoiando, o caminho vai ficando muito mais fácil, né, Fica mais leve fica mais possível. leve, A gente não precisa exatamente. carregar tudo sozinha. A gente, como mãe, Não, acha que tem que dar conta de tudo é, sozinha, né? Mas é, quando a gente vai junto, isso. esse caminho pode ser mais suave, É, e de e mais talvez aprendizado. seja até esse o convite mesmo, né, para a comunidade escolar, para dizer que não se trata né, sobre a deficiência, mas se trata de estar junto mesmo, né? Tá Cada um junto, tem exato. um lugar ali que às vezes está mais difícil, né? Mas quando a gente Isso. divide, está junto, tudo vai ficando Até mais na leve. comissão a gente divide as atividades, né, Sim, Nayara? Às vezes uma é, está muito atribulada, dá uma sumida e depois volta, a sim, outra vai puxando, porque a gente sozinha tentando mudar o mundo a gente não consegue, porque a não gente vai tem, conseguir. gente, esse objetivo assim muito modesto, a gente quer mudar o mundo, Exato, então não dá para fazer isso sozinha. é isso mesmo. Pessoal, esse é um primeiro episódio, a gente está chamando assim que a gente quer gravar. Tem muitas mães na comissão que também querem compartilhar suas histórias. Então, a gente espera estar de volta aqui em breve, trazendo mais histórias, mais aprendizado, mais convite à reflexão. E a vocês também, fica aí o convite para um dia estar aqui trocando com a gente. Um abraço aí a todos e Isso, todas, que a gente se veja e se escute em breve. isso. Muito obrigada, Samara, obrigada por todo mundo aí que ouviu, e é só chegar, né? É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.